Olá, queridos. É muito bom estarmos juntos novamente. E eu queria falar com você hoje, compartilhar com base num tema que é muito importante e algo que pode estar trazendo para você hoje algumas dúvidas e alguma angústia ao seu coração. É o tema relacionado à questão de como devemos fazer quando passamos por uma situação de dor. E o tema então é como agir diante da dor. Como é que a gente faz em momentos em que a gente está passando por situações difíceis? Eu queria que você compartilhasse comigo do texto da Palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 14. E eu quero ler com você os versículos de 1 a 36. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem ao barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram ao Senhor, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Eu queria fazer com você uma oração nesse momento. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor e vamos juntos buscar a face do nosso Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que acaba de ser lida aqui neste momento. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha estar abençoando a vida de cada pessoa que está assistindo a este programa neste momento. Que, Senhor, tu venha estar visitando agora cada lar, cada casa, cada pessoa, cada coração. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra possa penetrar de forma profunda e eficaz no coração e também nas mentes de cada pessoa que está assistindo a este programa. Fala conosco neste momento, Senhor. Assim te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, você percebeu que existia aqui um momento muito difícil na vida de Jesus. Jesus, ele estava ali e recebeu uma terrível notícia. Ele recebeu a notícia de que João Batista, o seu primo, aquele que era o seu precursor, aquele que foi separado por Deus para preparar o seu caminho, aquele que também batizava e também anunciava a vinda do Cristo, João Batista, que também era primo de Jesus, esse de quem Jesus falou que era alguém muito especial, que de mulher não havia nascido outro mais importante ou mais especial que ele. Então, João Batista era uma pessoa muito querida por Jesus, era uma pessoa que realmente trazia para Jesus um sentimento especial. E João Batista havia morrido. E havia morrido por quê? Havia morrido porque disse a verdade. Havia morrido porque informou a Herodes que ele estava cometendo um grave pecado. Havia morrido porque denunciou a corrupção da liderança. Havia morrido porque havia feito a vontade de Deus. E Jesus, naquele momento, então, ele recebe a notícia da morte de seu primo. Ele recebe a notícia da morte de João Batista. E naquele momento, Jesus se retira para ficar sozinho. Sabe, para a gente, quando a gente passa por uma situação tão difícil como a que Jesus estava passando, da morte de um ente querido, a gente também tem muitas vezes o desejo e a vontade de ficarmos sós. Muitas vezes o nosso coração se entristece, o nosso coração perde a esperança, o nosso coração se sente tão sozinho que às vezes até dá vontade de largar tudo, de deixar tudo para lá, de abandonar a vida, porque a alegria foge do nosso coração. Jesus passou por uma situação assim. E é interessante a gente perceber que Jesus era gente como a gente. Jesus também passou por situações de dificuldade, de dor, de tristeza, de angústia e de perda. Sendo assim, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele sabe compreender exatamente a dor que sentimos quando perdemos alguém. Ele sabe também compreender a dor que sentimos e as dificuldades que passamos quando enfrentamos alguma situação que não somos capazes de resolver. Jesus, sendo Deus, ele também tomou forma humana, viveu conosco, viveu entre nós, se tornando assim o Deus Emanuel, o Deus conosco, e ele então entende e compreende o nosso sofrimento. E eu quero dizer para você, nesse momento, que o sofrimento pelo qual você está passando, que a dor que você está enfrentando, que a situação difícil pela qual você está sendo obrigado a passar,
também é compreendida por Deus. Deus compreende a sua dor, Deus compreende o seu sofrimento, Deus compreende a situação difícil que você está enfrentando. E uma coisa eu digo para você, você não está passando por isso sozinho, porque você tem um Deus que conhece você melhor até do que você mesmo é capaz de se conhecer. E Ele conhece a dor da perda e a dor do sofrimento. Sabe, nesse contexto, a gente percebe então que Jesus, Ele se retira para estar num momento sozinho, um momento em que Ele vai estar ali curtindo aquele sofrimento. Mas interessante é que Jesus, mesmo dentro do contexto de sofrimento e de dor, Ele toma algumas atitudes, Ele tem algumas ações que são muito interessantes e importantes observarmos, porque Jesus é o nosso maior modelo. E eu digo isso para você, querido, porque muitas vezes a gente coloca como modelo nas nossas vidas algumas coisas que não são o modelo ideal. Às vezes a gente coloca como modelo em nossas vidas algum grande artista de televisão. Às vezes a gente coloca como modelo em nossas vidas algum parente ou ente querido nosso ao qual ou a quem admiramos. Às vezes a gente coloca como modelo em nossas vidas alguma grande personalidade. E a verdade é que muitas vezes esses modelos, esses paradigmas que nós mesmos construímos em nossas vidas podem nos decepcionar. Eu já vi muitas pessoas decepcionadas com o Evangelho por causa de pastores que erraram, por causa de líderes que deixaram de fazer aquilo que se esperava. Mas a verdade é que o nosso maior modelo é Jesus, e Ele jamais nos decepcionará. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas se equivocam, pessoas se arrependem dos seus erros, outras não. Mas Jesus é aquele que morreu numa cruz para nos salvar, justamente porque não tinha pecado, porque nunca errou, porque jamais errou, porque jamais falhou. Jesus não falhará com você, porque Jesus nunca falha. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, no momento certo e do jeito certo para fazer a diferença em nossas vidas. Esse paradigma, Jesus, Ele então nos traz algumas dicas importantes sobre como podemos agir e como é que podemos nos comportar em momentos de perda, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Porque se nós agirmos de forma errada, muitas vezes a gente pode agravar até o sofrimento e a dor que estamos enfrentando. Muitas vezes, a gente, por ter uma dor ou uma perda ou uma situação difícil na vida, a gente então cai numa depressão, a gente então cai numa situação de uma angústia ainda maior. Muitas vezes a gente se isola da vida, muitas vezes a gente desiste das coisas, e isso nos traz às vezes até um problema ainda maior, um sofrimento ainda maior, uma dor ainda maior. Quando nós tentamos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, pela nossa própria cabeça, pela nossa mente, pela nossa forma de pensar, muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. E decisões precipitadas trazem consequências inesperadas, consequências muitas vezes que se tornam ainda maiores do que o próprio problema. Então, eu convido você a que você entenda que momentos de dor e de dificuldade ocorrerão. Inclusive, Jesus falou isso. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele completa dizendo, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória que Cristo Jesus conquistou pode ser minha e sua também. Sabe, queridos, Jesus então, nesse momento de dor e de sofrimento, ele toma algumas atitudes, ele age de algumas maneiras que podem trazer para a gente a dica sobre como devemos agir em momentos de perda, de dor,
de angústia e de sofrimento. Em primeiro lugar, nesse texto de Mateus capítulo 14 que lemos, nós verificamos que Jesus, mesmo em meio à dor, ele não procurou isolar-se por completo. Ele saiu de perto da multidão, ele deixou os seus discípulos, ele então foi para um lugar o qual ele esperava estar sozinho, mas para uma finalidade. Ele buscava estar sozinho para procurar o Pai. A gente vê também na caminhada de Jesus alguns momentos decisivos de seu ministério e de sua vida, aonde ele deixa tudo de lado e vai estar sozinho com o Pai. Nós vemos, por exemplo, no início da caminhada de Jesus, no início do seu ministério, ele fica então 40 dias e 40 noites no deserto, sozinho, em plena consagração, buscando uma comunhão com Deus. Também antes da sua morte na cruz, Jesus vai até o Getsêmani e ali ele pede para que os seus discípulos o aguardem num determinado local e ele vai sozinho buscar ao Pai. Sabe, quando nós vemos Jesus passando por situações difíceis, vemos que ele buscava a Deus. Sabe, isso é muito importante. Quando nós buscamos ao Senhor nos momentos de dor e de sofrimento, nós então temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus e de entender até mesmo os motivos do nosso sofrimento e da nossa dor. Tenha certeza de uma coisa: em todos os momentos, em qualquer circunstância da vida, Deus estará sempre disponível para nos ouvir. O Senhor sempre vai estar disponível para você. Em qualquer momento que você buscar clamar ao Senhor, em qualquer local onde você buscá-lo, em qualquer circunstância ou em qualquer situação, Deus estará sempre de braços abertos para ouvir e para te receber. Sendo assim, Jesus sabia que a solução para aquela situação difícil, para aquele sofrimento, para aquela dor, era, em primeiro lugar e acima de tudo, buscar ao Pai. Jesus, então, quando foi para aquele lugar isolado, ele não foi com o objetivo de se anular, ele não foi com o objetivo de esquecer o mundo, ele não foi com o objetivo de curtir a sua dor ou o seu sofrimento. Ele foi com o objetivo de buscar ajuda em Deus. Busque ajuda em Deus. Busque ajuda no Senhor. Busque clamar ao Senhor, busque a presença do Senhor. Saiba que nisso você tem a esperança renovada, nisso você tem a certeza da vitória, porque o nosso Deus, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa esperança, Ele nos traz nova possibilidade de caminhar mesmo dentro do contexto de sofrimento. Nossas forças podem se esgotar, mas elas se renovarão no Senhor. Então é muito importante entendermos que nós não devemos nos isolar, que nós não devemos simplesmente colocarmos-nos debaixo dos nossos cobertores e ficar ali esperando a situação se resolver. Não, muito pelo contrário. A primeira atitude que precisamos tomar é a atitude que Jesus tomou. Devemos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, isso é o primeiro passo, mas Jesus também fez um segundo passo. Diante da dor, Jesus não se colocou como prioridade, mas colocou sim como prioridade a vontade de Deus. E esse é o segundo passo para vencermos a dor. Diante do sofrimento, Jesus não procurou simplesmente resolver-se a si mesmo, mas ele procurou exercer a vontade de Deus. E isso é muito interessante observarmos. A multidão, ao ver Jesus entrando naquele barco, ela então o acompanhou por terra. E naquela região da Galiléia, o mar da Galiléia, que na verdade é um lago, Jesus então, de barco, pelo mar, ele foi e atravessou para o outro lado.
Mas a multidão, então, ao perceber o deslocamento de Jesus, foi por terra, circundando aquele lago e encontrando com Jesus do outro lado. E olha que coisa interessante, quando Jesus então chega do outro lado e vê a multidão se aproximando, muitas pessoas na posição de Jesus, tendo perdido seu primo, estando naquele momento de sofrimento pela perda de um ente querido, Jesus poderia muito bem chegar para aquela multidão e dizer para ela o seguinte: olha só, eu não quero agora ver ninguém. Olha só, eu estou passando por um momento de sofrimento. Eu não quero então conversar com ninguém. Eu não quero então ajudar a ninguém. Eu quero então agora ficar sozinho. Eu quero ficar isolado. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Se Jesus tivesse agido assim, teria sido até compreensível. Se Jesus tivesse dito isso, teria sido algo até capaz de ser explicado. Talvez a gente possa imaginar uma possibilidade como essa como algo natural, mas não foi assim que Jesus agiu. Jesus, naquele momento, ao ver a multidão, o texto que lemos diz que ele teve compaixão daquela multidão. Ele se compadeceu daquela multidão e daquelas pessoas que estavam ali precisando da sua ajuda, daquelas pessoas que haviam andado aqueles quilômetros para ouvir a voz da esperança, para ouvir a voz daquele que tinha as palavras de sabedoria trazidas pelo próprio Deus. As pessoas que estavam ali buscavam algo de Jesus, buscavam uma voz que pudesse trazer a eles uma esperança renovada. E Jesus, então, ao ver a multidão, teve compaixão. E isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus, então, deixou de lado o seu próprio sofrimento para tratar do sofrimento da multidão. Ele teve compaixão da multidão. E o que é compaixão? Segundo o dicionário, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, acompanhado do desejo de minorá-la. É também participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita ternura altruísta para com o sofredor. Compaixão é quando você deixa de lado o seu próprio sofrimento e passa então a cuidar do sofrimento do outro. E eu quero dizer uma coisa para você: isso só faz quem entende um grande princípio espiritual. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas o melhor remédio para a situação difícil é ter um coração cheio de compaixão. E essa compaixão de Jesus fez com que ele então deixasse de lado o próprio sofrimento e passasse então a cuidar do sofrimento da multidão. Você, na situação em que você está vivendo, você não deve focar no problema que você está vivendo agora, porque esse problema vai passar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre virá pela manhã. Essa dor que você está passando, que você está sofrendo, essa situação difícil que você está enfrentando, ela não durará para sempre. Ela vai acabar, ela vai passar, ela vai terminar. Você pode não estar vendo a luz ao final do túnel, mas pode ter a certeza que a luz estará lá. E a luz é Jesus. E Ele estará sempre disponível para te receber. E interessante é então que quando Jesus deixa de lado a sua dor, quando Jesus deixa de lado o seu sofrimento, Ele então passa a cuidar da dor daquela multidão. E isso acontece até o final daquele dia. A Bíblia, no texto que lemos, diz que Jesus então, até o entardecer, cuida da dor e do sofrimento daquelas pessoas. E olha que coisa interessante. Depois desse momento, ao entardecer,
Os discípulos então percebem que as coisas já estão fechando, né? Que a situação vai ficar difícil para aquele povo ao retornar para os seus lares, já que eles ainda tinham uma longa caminhada pela frente, eles tinham que fazer o percurso de retorno. Os discípulos então percebem a necessidade daquelas pessoas irem para poderem se alimentar. Elas já estavam ali desde aquele momento inicial até aquele horário e ali sem comida. Então os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim: Jesus, olha, é bom que a gente deixe a multidão embora para que eles possam então encontrar ainda algo para comer. E Jesus diz: não é necessário despedir a multidão, dá-lhes voz de comer. Interessante queridos, que Jesus sabia que os discípulos não tinham o suficiente para alimentar a toda aquela multidão. Segundo aquilo que nós lemos no texto, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como então 12 homens que não tinham uma condição financeira muito boa, que não tinham ali grandes recursos, poderiam alimentar uma tão grande multidão? Então os discípulos olham para Jesus e não entendem nada do que ele estava dizendo. Mas Jesus disse para eles assim: olha, vocês deem a este povo algo para comer. Se você olhar direitinho, na situação que você está vivendo hoje, mesmo difícil como esteja, sempre você terá algo para fazer por alguém. Sempre você terá algo que pode abençoar alguém. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é: tomem a atitude, deem o primeiro passo, façam o primeiro movimento e deixem que eu faça o restante. Ora, aqueles homens não tinham o suficiente para alimentar aquela multidão, mas eles poderiam tomar a iniciativa de dar os primeiros passos. Então eles percebem o quanto eles tinham ali de alimento e fazem a contabilidade. Chegam à conclusão de que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então manda aquela multidão se assentar, agradece ao Senhor por aquele alimento e o distribui. E aí sim o milagre acontece. Dos 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. Sabe, o que Deus quer de você é que você tome o primeiro passo, é que você tenha a iniciativa. Deixa que o milagre ele vai fazer. O milagre é obra do Senhor, mas a atitude cabe a cada um de nós. Se nós nos conformarmos com aquilo que estamos vivendo, a tendência natural é de que a gente permaneça dentro do mesmo problema. Mas quando nós tomamos a iniciativa, crendo no Senhor, nós percebemos então que Deus faz o milagre. Jesus então agradece em primeiro lugar a Deus. Coloca e consagra aqueles pães e aqueles peixes ao Senhor. E depois então, aquela pequena quantidade de alimento alimenta uma multidão. Eu não sei qual o milagre que você está precisando hoje, mas eu sei que Deus é capaz de fazer algo sobrenatural na sua vida, na sua história, no seu lar, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando agora, mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Ele espera de você o primeiro movimento. E o primeiro movimento é: busque ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Procure a presença de Deus, porque certamente Ele fará um milagre na sua vida, agora, nesse momento, já, porque o Senhor pode fazer agora, nesse momento, da maneira em que você estiver, do jeito que você estiver, algo novo na sua vida. Creia nisso. E em terceiro lugar, nós percebemos na atitude de Jesus que ele, dentro daquele contexto de compaixão, dentro daquele contexto de amor, dentro daquele contexto de deixar de lado o seu próprio sofrimento em prol do sofrimento do outro, ele então manifesta com isso a glória de Deus.
Jesus então multiplica os pães e os peixes. Jesus então, logo em seguida, anda sobre o mar. Deus então é glorificado de forma extraordinária e as coisas acontecem de maneira sobrenatural. João continuou morto. A dor pela perda continuou dentro do coração de Jesus, mas o foco já não era mais o sofrimento. O foco agora era a glória de Deus. Que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Tenha certeza de que na situação que você está vivenciando hoje, Deus pode fazer novas todas as coisas. E a conclusão a que chegamos é que Jesus foi nessa terra o exemplo do que Deus espera de nós. Ele nos ensinou o que fazer e como devemos agir. Você, se tomar a atitude hoje, pode também viver os mesmos milagres que Jesus praticou. Nós fomos chamados para sermos como Jesus. O sofrimento e a dor não poderão nos impedir de viver a vontade de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que tem fortalecido você? Quem é que tem trazido a você força no momento de dificuldade? Se Jesus estiver fortalecendo você e o seu coração, você poderá passar por toda e qualquer situação, por todo e qualquer sofrimento e chegar do outro lado, são e salvo, com Jesus. E por fim, se você colocar a sua vida nas mãos de Deus e se colocarmos a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades, veremos milagres. No pouco que temos, Deus fará o extraordinário. Qual é o extraordinário que você precisa hoje? Qual é a situação que foge ao seu controle hoje? Aquela situação que você não é capaz de resolver pelas suas próprias forças, ou pela sua inteligência, ou pelo seu conhecimento, ou pelos recursos que você tem. Muitas vezes, queridos, nós colocamos a nossa confiança naquilo que temos, mas nem sempre aquilo que temos é capaz de resolver aquilo que verdadeiramente precisamos. Mas Jesus pode, hoje, fazer o extraordinário na sua vida. Eu agradeço a você pela oportunidade de estar com você aqui nesse momento e eu peço ao Senhor que você viva o extraordinário nele. Eu peço ao Senhor que você ainda hoje tenha a oportunidade de viver o novo com ele, de viver algo novo com Jesus, de ter a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Uma vida cheia de compaixão e amor. Uma vida em que você deixará de confiar apenas naquilo que você tem, para viver aquilo que o Senhor tem para você. E eu quero orar com você nesse momento. E eu peço para que você feche os seus olhos. E eu sei que você hoje está esperando, ainda hoje, algo especial de Deus. Então, qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Qual é a situação difícil que você está vivendo? Feche os seus olhos agora. Coloque essa dor, esse sofrimento, essa situação difícil diante do Senhor. Talvez você nunca tenha feito uma oração, mas eu convido você a fazer isso agora. Eu convido que você coloque diante do Senhor agora o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. E eu queria que você orasse comigo e falasse o seguinte para Deus: Senhor Jesus, eu estou passando por essa situação difícil hoje. Eu não sei como resolvê-la. Eu não sei como fazer para sair da situação em que eu estou. Mas eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha confiança a Ti. Eu coloco diante de Ti a minha dor, a minha perda, o meu sofrimento, o meu problema. E eu te peço, Senhor, que Tu venha estar agora em nome de Jesus, trazendo algo especial e extraordinário na minha vida. Me perdoa, Senhor, pelos meus erros. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Por tudo aquilo que eu tenha feito e que tenha desagradado a Ti. Eu te peço perdão agora.
e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, como aquele que pode fazer sobre mim e sobre a minha vida algo extraordinário. Em o nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, creia que o Senhor pode mudar todas as coisas e que o seu futuro pertence ao Senhor. Eu agradeço a você por essa oportunidade e eu digo a você que você jamais pode perder a sua esperança, porque a esperança é Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e eu conto com você para fazer uma visita à nossa igreja. Eu sou o pastor Áquila Lima, da Igreja Batista Atitude em Cordeiro, ali no Sena Campus, do lado do Colégio Antônio Peckley. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos às 19h30. Vai ser um grande prazer poder receber você aqui conosco, dar um abraço e orar junto com você. Que Deus abençoe e até a próxima semana com um novo programa Tempo de Atitude. Um grande abraço.